meu nome é Vinícius Gontijo, eu sou mestre e doutor em Direito Comercial pela UFMG e sou professor na graduação e na pós-graduação da PUC em Minas e na Milton Campos. E, claro, sou professor do Pretório. Nosso tema do curso é o Direito Empresarial e na última aula nós tratamos do nome empresarial, da identificação do empresário, a marca, a colidência entre marcas e nomes. Nesta aula, nós também abordaremos um dos temas mais buscados dentro da doutrina e dentro da jurisprudência, a teoria da preservação da empresa, mas sobre uma ótica diferente, a teoria da preservação da empresa na falência. E, claro, você já sabe o nosso e-mail, é saberdireito@stf.jus.br. Bem, nós temos uma pergunta que uma telespectadora vai formular para nós. Vamos vê-la. Gostaria de saber se o Estado preserva as empresas que atuam no país. Vejam, esta é uma preocupação que todos devemos ter. A primeira coisa que a gente tem que saber é que, conforme a gente já pôde examinar na primeira aula de que tratamos, eu não posso confundir empresa e empresário. A empresa e o empresário são institutos completamente distintos. O empresário é a pessoa natural ou jurídica que atua de maneira profissional, numa atividade econômica organizada, para a produção ou circulação de bens ou de serviços que não sejam de natureza intelectual. A empresa é outra coisa. A empresa é a atividade do empresário. E o que nós vamos examinar é exatamente a preservação desta atividade. É ela que é relevante para nós. Nós temos, por exemplo, a Cida. A Cida, que é uma estudante e desempenha uma atividade, o estudo. Onde? Na escola. O empresário é a pessoa que desempenha uma atividade. Qual? A atividade chamada empresa. Aonde? No estabelecimento empresarial. A nova lei de falências, a Lei 11.101, que é do dia 9 de fevereiro de 2005, e entrou em vigor no dia 9 de junho de 2005, portanto, Lei 11.101 de 2005, ela tem um vetor de orientação fundamental, que é exatamente o dispositivo que está mencionado no artigo 75. Ouçam este artigo. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. O Estado brasileiro vem empenhando esforços homéricos à preservação desta atividade. E por que preservar a empresa é tão importante? Isso raia ao óbvio, porque é a atividade empresarial que implementa empregos, diminui criminalidade. É a atividade empresarial que desenvolve novas tecnologias, novos produtos, novos serviços. É esta atividade empresarial que permite o recolhimento de tributos e sustentar o Estado brasileiro. Mas como que se implementa? Parece contraditório. Como que a falência pode preservar uma empresa? Vejam, a primeira coisa que nós temos de saber é que a falência não significa ruína econômica. Há muita gente que imagina, fulano está falido. Ah, fulano faliu, coitado, está na rua da amargura. Não. A falência na acepção técnica não é ruína econômica, é ruína jurídica. É um estado jurídico de ruína. Tanto é que nós temos falências que ao final do processo sobra dinheiro. É a chamada falência superavitária. Porque para uma pessoa ser considerada falida, eu não tenho que demonstrar contabilmente o estado de ruína do devedor. Não, de jeito nenhum.
Na realidade, eu tenho um sistema de presunções legais que autoriza um juiz, a requerimento formulado a ele, decretar a falência do empresário. Isso está no artigo 94 da nova lei. No artigo 94 da Lei 11.101, nós temos os estados caracterizadores da ruína jurídica, que são a impontualidade. O artigo 94, inciso 1, prescreve lá para nós. Considera-se falido o empresário que, sem relevante razão de direito, não pagar no vencimento obrigação mencionada em título ou títulos que legitimem ação executiva protestados em valor que supere a 40 salários mínimos na data do pedido. Ou ainda, considera-se falido o devedor empresário que, executado judicialmente por qualquer quantia, não pague, não deposite, não indique a penhora bens suficientes para garantir aquela execução. Então nós estamos vendo aquilo que é impontualidade. Tem um título, protestou, não pagou, está impontual. Citado para a execução, intimado para o cumprimento da sentença, não paga, impontual. Eu posso, em ação autônoma, pedir a falência desse devedor. Ou ainda, uma série de condutas tipificadas lá no artigo 94, inciso 3. Abandonar o estabelecimento sem deixar representantes, promover a liquidação precipitada de ativos. Então, na realidade, ocorrendo um dos fatos autorizados pelo artigo 94 da lei, o juiz decreta a falência do devedor, ainda que seja solvente, ainda que seu ativo ultrapasse o passivo exigível. Pois bem, dentro desta lógica, falência não é sinônimo de ruína jurídica, ruína econômica. Falência é sinônimo de ruína jurídica. Condutas, atos que atraem como, entre aspas, sanção a decretação da falência do devedor. Pois bem, mas como é que nós podemos preservar a falência? A primeira coisa que nós precisamos saber é que falência também, ela é tanto direito material, direito substantivo, quanto direito processual. A falência tanto contempla normas de ordem procedimental, de processo, citações, expedição de mandado, recursos, normas processuais, a ponto de, por exemplo, na Itália, a lei de falência ser um capítulo do Código de Processo italiano. Mas a falência não é só processo. Ela compreende também normas de direito material, normas de direito substantivo. Por isso, a maioria dos países do mundo, dentre os quais o Brasil, opta por ter uma lei específica para a falência, tratando tanto das questões procedimentais, processuais, quanto das questões materiais. Casos, por exemplo, como a França, como o Brasil, como a Alemanha, como os Estados Unidos. E eu quero aqui mostrar para os senhores que a preservação da empresa na lei brasileira se inspirou no sistema norte-americano, o chamado Bankruptcy Code, o Chapter 11, norte-americano. Porque antes, a nossa legislação era uma legislação inspirada na ótica francesa. E agora, na nova lei de falências, a gente se inspira no sistema norte-americano. E vejam os senhores, como que era a lei de falências antiga. Como eu disse a vocês, a falência é processo. Aliás, já o dizia, está vivo, graças a Deus, aquele que eu considero ser o maior processualista vivo do Brasil, Haroldo Plínio Gonçalves. O professor Haroldo Plínio Gonçalves já observava esse aspecto processual como fundamental dentro da dinâmica da falência. Na lei de falências antiga, o chamado Decreto-Lei
7661, de 21 de junho de 1945, eu tinha o pedido de falência. Então era distribuída a ação em que se pedia falência do devedor, do comerciante, do empresário. Ele era citado, se defendia. Então vinha aquilo que se chama tecnicamente de fase pré-falimentar, que é o processo de conhecimento. O processo entre o pedido de falência e a decretação da falência. E, claro, com a ampla defesa, com o contraditório do modelo constitucional do processo brasileiro. Pois bem, decretada a falência, abria-se uma fase chamada fase de sindicância. Meus amigos, eu posso lhes garantir sem nenhuma dificuldade, um processo de falência, dependendo da envergadura do negócio, demora aí na prática 35 anos sem nenhuma dificuldade. Há bem pouco tempo, uma aluna minha do mestrado, que era síndica, que ainda é processo na legislação antiga, hoje chamado administrador judicial, me procurou porque ela estava tentando terminar um processo de falência. E eu indaguei a ela, há quantos anos tramita esse processo? E ela me disse, desde a decretação da falência, Vinícius? Eu falei, 37 anos. Vejam, 37 anos na fase de sindicância. Essa fase de sindicância é a fase mais complexa do processo falimentar. Habilitações de crédito, revocatórias, restituitórias, na lei antiga, inquérito judicial por crime falimentar, segundo o relatório do síndico. Então, ela tão complexa que havia muitas pessoas que não se dedicavam ao estudo da falência e achavam que a falência era essa fase. Eles confundiam o processo de falência com uma fase, tamanha a sua complexidade. Essa fase ela era tão complexa, meu caro, que ela terminava com um edital. Era publicado um edital no Diário Oficial. Era o edital do artigo 114 da lei antiga. O síndico da massa falida X comunica a credores interessados que, tendo logrado concluir a fase de sindicância, iniciará a fase de liquidação. Então, com base neste edital, nós sabíamos a data do encerramento da fase de sindicância. E então entrávamos na fase de liquidação. Fase de liquidação é aquela fase em que finalmente os bens e direitos arrecadados do devedor falido seriam vendidos. Era, convenhamos, comédia. Imaginem os senhores, decreta-se a falência de um negócio, lacra-se esse negócio por, vamos ser otimistas, 20 anos. Para somente daí a 20 anos vender. Vender o quê? Sucata. Sucata, porque foi tudo deteriorado. Eu me recordo bem de uma falência à vida em Belo Horizonte, em que, naquela época, eu era estagiário do Ministério Público na vara de falências, nos idos de 1994. Uma grande construtora. Até hoje, às vezes eu estou indo para a PUC, eu passo a Via Expressa, vejo lá o estabelecimento com dezenas, centenas, talvez milhar de Fiats, Uno branco, estacionados há quase 15 anos, sem um filho de Deus para enfiar uma chave na ignição e dar uma partida. 15 anos de sol, chuva, orvalho, granizo. Eu passo lá, eu vejo algum Fiat Uno. Não, vejo o quê? Sucata e ferro velho. Sistema francês. Mas
por que você deve estar pensando neste momento? Por que isso ainda não foi vendido? Não podia. A lei proibia. Porque naquela época, nós tínhamos uma figura chamada concordata suspensiva. Era um incidente ao processo falimentar, em que o empresário readquiriria a posse dos seus negócios para buscar uma recuperação. Poxa, e qual era a ocasião processual para o pedido de de concordata suspensiva? 5 dias a contar da publicação do edital do artigo 114. 5 dias a contar do encerramento da fase de sindicância. Eu tinha que concluir toda a fase de sindicância para vir a ocasião processual do pedido de concordata suspensiva. E por que não podia pedir antes, Vinícius? A lei proibia por uma questão muito óbvia. A concordata, que alguns autores insistiam em chamar de favor legal, nós sabemos muito bem que o Estado não presta favores a ninguém. Os súditos têm em relação ao Estado direitos. Pois bem, a concordata, ela só poderia ser deferida ao empresário honesto, que demonstrasse ter sido uma pessoa que sempre cumpriu com suas obrigações legais. Então eu tinha toda a fase de sindicância, exatamente para aferir se o devedor falido merecia a benesse da concordata suspensiva. Pois não. Plínio Minuzzi, a questão é a seguinte. Fica claro que todo esse processo, toda essa nova lei de falência, ela tem o interesse de proteger os credores, certo? Recentemente, a gente verificou umas atitudes da União em relação a empresas inidôneas, né? Que foi justamente a publicação dentro do site da presidência de uma listagem de empresas que têm irregularidades, dívidas inclusive fiscais junto à União. No caso de dívidas em que a União é credora, a União pode utilizar dessa nova lei para solicitar a falência, requerer a falência dessas empresas? Sua pergunta é fantástica e fundamental. É engraçado porque, se você examinar a jurisprudência da segunda instância, os tribunais de justiça da Federação negavam. No STJ, que é o tribunal que veio para uniformizar a jurisprudência, é que surgiu a celeuma. E o STJ julgou os primeiros embargos de divergência em dezembro de 2004, quando a segunda sessão do STJ, por maioria de votos, uniformizou a jurisprudência para afirmar que não. A fazenda pública não pode pedir falência. Plínio, foram apresentados diversos argumentos, alguns dos quais eu chamo de argumentos principiológicos, tais como, lá do caput do artigo 37 da Constituição da República, princípio da impessoalidade. Porque de um contribuinte eu peço a falência e outro contribuinte eu vou executar. Qual o critério a ser adotado? Segundo, princípio da estrita legalidade. Não há lei expressa autorizando a fazenda pública requerer falência de contribuinte. Mas o argumento que eu considero central é o artigo 3º do CPC. Porque, veja você, o seguinte, o artigo 3º do CPC diz que para demandar e ser demandado é necessário interesse processual. E o interesse processual, você sabe, que se assenta num binômio. Binômio necessidade e utilidade. O processo tem que ser necessário e tem que ser útil. Pois bem, o processo nem é necessário e nem é útil. Por que não é necessário e nem útil para a fazenda pública? Primeiro, porque nos termos do artigo 187 do CTN, a fazenda pública, a cobrança judicial do crédito fazendário, não está sujeita ao processo de falência. Ela vai lá, decreta falência, os credores se engalfinham ali
e ela continua sua execução como se nada tivesse havido. Isso é autorizado pelo artigo 187 do Código Tributário Nacional, e essa execução se rege pela súmula 44 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Então ela não tem interesse. E também não é útil. Por que não é útil? Ora, em que lugar está o crédito fazendário? Se você considerar a seguinte situação, suponhamos, Plínio, que você execute como credor hipotecário um imóvel, hipoteca de primeiro grau. Penhore o imóvel, o objeto, lá o imóvel penhorado. 3 anos depois, você naqueles embargos, na discussão, vem a Fazenda Pública, executa e penhora o mesmo imóvel. Vendido o imóvel, quem recebe primeiro? Você ou a Fazenda Pública? A Fazenda Pública. É o caput do artigo 186 do CTN. A Fazenda Pública, o crédito fazendário, prefere a qualquer outro, independentemente da data de sua constituição ou de sua natureza, ressalvados apenas os créditos decorrentes da legislação do trabalho e por acidentes do trabalho. Então, a Fazenda Pública está em segundo lugar. Pois bem, aí vem o parágrafo único do artigo 186 do CTN e prescreve para nós o seguinte: na falência, a ordem do crédito se subverte. A Fazenda Pública não prefere aos extraconcursais, as quantias passíveis de restituição, ao crédito trabalhista no limite fixado na lei, que é 150 salários mínimos, o crédito decorrente de acidente de trabalho, Pois bem, o crédito fazendário que está em segundo lugar, quando não há falência do devedor, ele despenca para o terceiro lugar concursal. Mas não se esqueça, é o artigo 83, inciso 3 da Lei de Falências. Mas você tem que se lembrar, Plínio, que antes de pagar os concursais, está lá no artigo 84 da Lei de Falências, há que se pagar os extraconcursais, que são 5. Então a Fazenda Pública é o terceiro concursal, mas há 5 extra, fora do concurso, recebem tão logo haja disponibilidade de caixa. Despenque, então, de um honroso segundo lugar para um 8º lugar, considerando todos os credores. Que interesse eu tenho nessa falência? Que só vai prejudicar meu crédito? E pior, sabe aquela execução que você penhorou, o imóvel hipotecado, a Fazenda Pública, decretou a falência do devedor. A Fazenda Pública que receberia primeiro que você, passa a receber depois de você. Então ela não tem interesse processual no pedido da quebra. Né? E eu não sei se o interesse da lei de falência foi proteger credores, não. Eu acho que a intenção é preservar a empresa. Porque raciocine aqui comigo, Plínio. Eu disse a vocês o artigo 75 da lei. Ouça-me bem, meu amigo. Por que nosso legislador fixaria em lei a finalidade de um instituto? A finalidade de um instituto, geralmente, ela é depreendida a partir da leitura da lei. Não é verdade? Eu pego a legislação, digamos, da Lei Maria da Penha. Eu leio a lei e eu depreendo qual é a finalidade. Proteger a pessoa hipossuficiente em relação ao hipersuficiente, a mulher contra o homem. E aquelas barbaridades. Ora, então a lei nunca fixa finalidade de instituto. Raciocinem comigo. Por que a lei, por que nosso legislador despende um artigo de lei somente para fixar a finalidade de um instituto? Como não negar vigência a esta lei, a esse dispositivo? Abrindo as portas para um recurso especial ao STJ. Ora, será que a regra mencionada neste artigo 75 é para ser usada pelo empresário? Não. Na realidade, o nosso legislador fixou a finalidade da lei, teoria da preservação da empresa, porque o 75 é a positivação da teoria da preservação da empresa, para amarrar nós, intérpretes do direito. A
regra do artigo 75 tem um destinatário evidente. Nós, operadores do direito. Porque na lei de falências, mais que uma interpretação gramatical, histórica, lógica sistemática, autêntica, eu estou obrigado a empregar qual método de interpretação? Teleológico, finalístico. Eu tenho que interpretar a nova lei de maneira a implementar o artigo 75, que é o dispositivo mais importante da nova lei de falências, em matéria de falências, enquanto o 47 o é para a recuperação de empresas. E vejam os senhores, então, na realidade, essa questão processual é que faz a determinação do mecanismo da preservação da empresa. Que fez nosso legislador? Nós sabemos que na nova lei de falências não há mais o instituto da concordata. Nem a concordata preventiva, que é a que prevenia a falência, e nem a concordata suspensiva, que era aquele incidente ao qual eu me referi com os senhores, que suspendia a ação de falências. Pois bem, foi criado um novo instituto, a recuperação judicial de empresa, que tem natureza contratual, a qual o devedor se junta com seus credores e entabulam uma proposta de solução para o pagamento dos créditos. A recuperação de empresas, então, tem essa natureza contratual. É um grande contrato celebrado entre o devedor com seus credores. E é interessante a gente observar, porque na concordata, ela atingia apenas o passivo quirografário, ou seja, aquele passivo cuja garantia do credor era o patrimônio do devedor, né? Como um todo considerado, sem nenhum bem destacado. A nova lei, não, ela inclui todos os credores, à exceção da fazenda pública, né? Essa nunca entra em nada. Vejam bem, nessa recuperação judicial, em que todos os credores podem ser incluídos, nosso legislador deu uma margem de manobra para o devedor. Porque ele não está obrigado a incluir todas as classes de credores, nem mesmo todos os credores de uma mesma classe. Suponhamos que os senhores são meus credores quirografários, os fornecedores, e que o Plínio seja um fornecedor estratégico para mim, com quem não quero me indispor. Eu posso tirá-lo da recuperação. A Cida tem um crédito muito pequeno, vai me dar muito trabalho por pouco dinheiro, não vale a pena ela ser incluída. Eu tiro. Então, o devedor, ele pode, conforme suas conveniências, suas necessidades de gestão, dizer quais classes de credores ele quer ver incluída no plano e quais ele está excluindo. E nessas classes de credores, trabalhista, acidentado do trabalho, privilégio especial, privilégio geral, quirografário, dentro dessas classes de credores, ele ainda pode pinçar credores que ele não queira incluir no plano, conforme suas necessidades, suas conveniências de gestão empresarial. Pois bem, então a recuperação é um instituto que substituiu a concordata. Não dá para se confundir concordata com recuperação de empresa. A concordata era um direito do empresário. Atendidos os requisitos, não havendo impedimentos, o juiz decretava a concordata. A recuperação não. Ainda que o devedor atenda a todos os requisitos, ainda que ele não esteja impedido, o juiz consultará a comunidade de credores para saber se os credores aceitam ou não a proposta de acordo, a proposta de contrato. Neste caso, meus amigos, é interessante a gente observar que houve um maior grau de comprometimento do devedor
com os credores e vice-versa. Pois bem, só que nosso legislador, quando criou a recuperação, ele proibiu que a recuperação fosse dada ao devedor em processo de falência. Ele proibiu isso. Ele proibiu. Se você pegar lá o artigo 48 da Lei de Falências, está impedido de pleitear recuperação judicial o devedor falido. Sepultou o assunto. E aqui um ouvinte nos formula uma pergunta em tudo muito interessante para nós. Gostaria de saber se um devedor declarar falência, nunca mais ele atuará no mercado? Olha só, quer dizer então que decretada a falência, transitada em julgado, acabou. Aquele devedor falido nunca mais poderá atuar no mercado? Como é que nós temos isso na nova lei? Prestem atenção. Na realidade, há uma certa confusão entre as pessoas. Certa vez, eu estava dando um curso de pós-graduação e uma aluna chegou um pouco atrasada, puxando os autos de um processo, num daqueles carrinhos de carregar malas. E os autos eram mais altos do que a estatura da aluna. Ela chegou, nhec, 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 nhec. Eu vi aqui e falei, Santa Maria Misericórdia. Sentou, pôs o carrinho do lado. Buf. Eu falei, ai, ai, ai. Veio o quê? O intervalo. A aluna agarrou o carrinho e veio pelo lado. Nhec, nhec, nhec. Aí ela disse, professor, estou com uma pequena dúvida aqui. Eu falei, olha, ela é quase imperceptível. Qual era a dúvida dela? Que coisa interessante. A dúvida dela era a seguinte, professor, eu fui contratada recentemente no escritório de advocacia, em substituição a uma colega que não está mais no escritório, e eu herdei essa gracinha aqui. Falei, minha nossa. E aí ela virou, professor, nosso cliente, que era lá uma pessoa, e ele faliu. Ele faliu. E ele faliu, Vinícius, há mais ou menos uns 15 anos. E ele então procurou o nosso escritório, dizendo-nos o seguinte, que queria voltar a atuar no mercado, voltar a exercer a atividade empresarial. Então, a advogada lá falou com ele, ok, a pergunta dela, pode ele voltar? Tenho como preservar? O que fazer daquele falido? A advogada, então, sugeriu que fosse dado entrada em um processo chamado extinção das obrigações do falido. Porque uma vez decretada a falência, aquela pessoa está proibida de atuar empresarialmente. Enquanto não for por sentença judicial, julgadas extintas as suas obrigações e o falido reabilitado. Só que ela disse isso. E eu falei, deixe-me ver a petição inicial. Ao lê-la, entrei em estado de choque. Porque vejam, meus amigos, quem é o falido? É a sociedade ou o sócio da sociedade? Quem é falido? A sociedade ou o administrador da sociedade? Quem é falida é a sociedade. A sociedade. O cidadão, o José da Silva, que está lá, sendo sócio de uma sociedade cuja falência foi decretada, ou mesmo administrando-a, ele não é falido. Falida é a sociedade, que não se confunde com seus sócios, com seus administradores. Então,
Por que é tão raro na prática a gente ver uma sentença de extinção das obrigações do falido? Porque 9 em cada 10 pessoas vão optar pelo óbvio. Se elas não são empresárias individuais, se elas participam de uma sociedade, o que elas fazem? Descartam aquela sociedade e constituem uma nova sociedade, que não é falida. E aí volta a atuar no mercado. Indiscriminadamente? Não. Peguem, por favor, meus amigos aí, o artigo 181 da Lei de Falências. Artigo 181. São efeitos da condenação por crime previsto nesta lei. Notem os senhores, condenação por crime. 1. A inabilitação para o exercício de atividade empresarial. 2. O impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta lei. 3. A impossibilidade de gerir a empresa por mandato ou por gestão de negócio. Então, quando uma pessoa é condenada por um crime impropriamente chamado falimentar, ela poderá sofrer 2 sanções. Uma, restritiva de liberdade. 2, restritiva de direito. Então, somente se a pessoa foi condenada por um crime falimentar, ela pode estar impedida de abrir um novo negócio, ou mesmo de atuar como procurador. Mas vejam o curioso aqui. Pode. A palavra que eu usei foi pode. Não é obrigatório. Por que não? Por causa do parágrafo 1º deste mesmo artigo 181 da Lei de Falências. Ora, os efeitos de que trata este artigo, ou seja, impedientes da abertura de um novo negócio, não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença e perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Então, ainda que a pessoa tenha sido condenada por um crime falimentar, ela vai sofrer a pena restritiva de liberdade. A restritiva de direito, de voltar a atuar, pode vir a sofrer. A sentença tem que expressamente mencionar, a sentença tem que trazer a pena restritiva de direito. Do contrário, o cara faliu hoje, amanhã ele monta outra. Até porque a falência é modalidade de dissolução regular de sociedade. Assim o prescrevem o artigo 1044 do Código Civil, como regra geral, e o artigo 206, inciso 2, a linha C, para o caso das sociedades anônimas, né, da lei de SA, o artigo 206, inciso 2, a linha C da lei de SA, que é a lei 6.404, 15 de dezembro de 1976. Então vejam os senhores, quando uma pessoa, empresária individual, vai ter sua falência decretada, ele não pode participar de outras sociedades, não pode administrar, ele está sofrendo esta proibição, porque aí ele é falido. Mas se o indivíduo participa de uma sociedade, quer como sócio, quer como administrador, e a sociedade faliu, quem está impedido é a sociedade, não o sócio, não o administrador. Que, salvo se tiver sido condenado por crime falimentar, e na pena do crime falimentar ainda tenha sido consignado a sanção da restritiva de
direito, ele abre outro negócio. Pois bem, então como nós estamos vendo, eu não estou aqui a tratar da preservação do empresário, ou do sócio de sociedade empresária, ou de administrador de sociedade empresária, que seria outro tema. Nossa preocupação é preservar a atividade. Como que o legislador logra isto na nova lei? Conforme eu disse há minutos para os senhores, a nova lei proíbe recuperação suspensiva. Isso quer dizer, meus amigos, que decretada uma falência, transitada em julgado, aquele falido nunca mais poderá atuar no mercado se não obtiver a sentença de extinção das obrigações do falido, conseguindo pagar lá ou prescrever. Pois bem, então a processualística que orienta, porque a hora que eu acabo com a recuperação suspensiva, ou concordata suspensiva, eu posso trazer a fase de liquidação logo após a decretação da falência. Então, o que fez a lei? Alterou a dinâmica procedimental. Na nova lei, eu tenho pedido de falência. Vem a fase pré-falimentar, o processo de conhecimento, ampla defesa, contraditório, coletar provas, o juiz, então, decreta a falência. Decretou a falência, transitou em julgado, estarão tramitando concomitantemente duas fases. O processo se desenvolve em duas fases. A chamada fase de administração. Novo nome da fase de sindicância, é a fase de sindicância com um novo nome. E também a fase de liquidação. Eu já posso imediatamente vender os bens e direitos. Por quê? Porque não existe mais um procedimento suspensivo da falência. Ah, mas e se for um empresário honesto, coitado, trabalhador? Olha, infelizmente, dentro da dinâmica pragmática que inspira a legislação, nós temos que ele nasça com mais sorte na próxima vida. Né? Porque eu vou seguir o processo adiante. Porque aí é bom para todo mundo. Ao invés de eu ficar 30 anos para descobrir se o empresário é honesto, para vir com a oportunidade de recuperá-lo, não, meu amigo, transitou em julgado, eu vendo imediatamente os bens e direitos, antes que eles se sucateiem. Imaginem que aqueles Fiat Uno aos quais eu me referi, tivessem sido vendidos há 15 anos. Estariam há 15 anos circulando, gerando riqueza, pagando IPVA, ao invés de estar sendo desperdiçado esse patrimônio, sucateado esse patrimônio, tragicamente. Então eu vendo, é bom para todo mundo. É bom para o próprio devedor falido, que não fica assistindo, perplexo, o seu patrimônio sendo deteriorado pelo tempo. É bom para o credor. Bom para o credor. Por quê? Porque quanto mais rápido eu vendo, uma coisa é se eu vender um supermercado 30 anos fechado. Outra coisa é se eu vender um supermercado em atividade, com a perspectiva de lucratividade natural do negócio. Então, dentro dessa dinâmica, é ótimo para todo mundo. Por quê? Porque quanto mais dinheiro se fizer com o patrimônio do devedor, maior a probabilidade do credor receber. É bom para o Estado, que mantém essa atividade, o giro, em mãos de um outro adquirente. Quem arrematar, quem comprar. Agora, é bom para o juiz também, para o promotor, para a curadoria de massas falidas, para o próprio administrador judicial da massa, que ao invés de ter que administrar Fiat Uno, lá com furtos que naturalmente acontecem, porque tudo é possível, ele vende e vai administrar dinheiro numa conta bancária rendendo juros.
Ó, meu amigo, não é ruim para ninguém. Bem, mas eu indago aos senhores, meus amigos, de que adiantaria o Estado envidar todos os esforços para a preservação da empresa se ninguém comprar? Quem aqui, dentre os senhores, se disporiam a comprar os estabelecimentos de um falido, correndo o risco de herdar o passivo, ainda que oculto, trabalhista, previdenciário, tributário? Deus me livre. Ninguém com mais de 2 neurônios se disporia a isso. É óbvio. Nosso legislador cuidou disso também. É o inciso 2 do artigo 141 da Lei de Falência. Visando a essa preservação, eu quero que as pessoas comprem. Porque se ninguém comprar, eu não vou preservar. E vejam o que prescreve o inciso 2 do artigo 141 da nova Lei de Falências, a 11.101. O objeto da alienação na falência estará livre de todos os ônus. Sim! Vejam, decretada a falência do devedor, os ônus reais caem. Porque o direito do credor não é mais o direito de sequela, de perseguir a coisa. Não. Decretada a falência do devedor, o direito do credor com garantia real é habilitar seu crédito na classe respectiva. Porque o objeto vendido estará desonerado. E não para por aí a lei. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes do trabalho. Ora, meus amigos, eu vou fazer uma analogia que não é tecnicamente perfeita, mas apenas para que os senhores tenham noção da envergadura do que significa comprar na falência, no leilão judicial. É quase que uma modalidade de aquisição originária de propriedade. Você herda nada. Compra o patrimônio zerado, limpinho. Por isso, a lei ficou atenta. Qual é o único ato em toda a lei de falências cuja intimação do Ministério Público é obrigatória? Intimação pessoal do MP é obrigatória, sob pena de nulidade expressamente combinada em lei. É o artigo 142, parágrafo 7º. O ato de realização de ativos. Para evitar, meus amigos, que os espertalhões apareçam. Os fraudadores de plantão apareçam. Para evitar que eu, estando lá na iminência de quebrar, induza a minha falência, coloque um testa de ferro para comprar e eu tocar o negócio desovando o passivo tributário, trabalhista, previdenciário, ônus real, vai tudo embora. Então o MP estará ali para fiscalizar, acompanhar. Outro dia eu dizia isso, num congresso, num TRT, e o juiz do trabalho me disse, poxa, mas e o empregado? O empregado, como qualquer credor, vai receber na falência, nos limites da força da massa falida. Até porque nós sabemos, por que existe sucessão trabalhista? Existe sucessão trabalhista porque o empregado tem, no ferramental que ele utiliza no seu labor, a garantia da solvência das obrigações trabalhistas. Então, se eu transfiro a outrem, segue o vínculo empregatício. Mas aqui não. Aqui não é venda de estabelecimento, é realização de ativos
para pagar aos credores, dentre os quais o próprio credor trabalhista. Então, meus amigos, em suma, a gente pode observar que a preservação da empresa tem uma impactação em diversos ramos do direito, dentro de uma lógica extremamente processualística. De maneira objetiva, nosso legislador se limitou a acabar com procedimentos suspensivos da falência, permitindo que a realização do ativo se faça logo após o trânsito em julgado da sentença que decreta a falência. Inclusive, lá nos termos do artigo 99, inciso 11, o juiz, ao decretar a falência, manifestar-se-á sobre a continuação do negócio, da atividade empresarial com o administrador judicial, figura que substituiu ao síndico na nova lei, ou sua lacração. Ora, preferencialmente o juiz lacra ou deixa aberto o estabelecimento do falido? Deixa aberto. Fugiu o seu nome, meu amigo? Felipe. Suponhamos, Felipe, que todo sábado você goste de ir a um supermercado fazer a sua feira. Chegando lá, um belo dia, lacrado com sentença de falência na porta, Felipe. Você volta na semana seguinte? Se lacrar, acabou clientela, acabou ponto, acabou nome. Por isso que a lei diz que o juiz só pode lacrar nas hipóteses do 109, que é quando manter aberto prejudique a arrecadação ou prejudique os interesses dos credores. Afora essas duas situações, o juiz não mais lacra estabelecimentos de falida. Até para que ele, quando seja vendido, ainda seja vendido em atividade. Então, meus amigos, a gente pode concluir dizendo que a preservação da empresa na nova lei de falências, a 11.101, se faz, claro, por uma nova ordem processual. Até porque a falência é também um processo, trazendo a dinâmica dessa maneira. Pois bem, nosso e-mail, como os senhores sabem, é saberdireito@stf.jus.br. E na próxima aula, nós vamos ver um tema que interessa a todos nós: a desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilização dos administradores por má gestão, em suma, hipóteses em que terceiro responderão pelas obrigações da sociedade. Nós vamos ver lá. Um abraço aos senhores e até lá.